vou contar uma história interessante a respeito de vida na estação espacial também. Eu, quando era criança, e até adulto, vamos dizer assim, eu tinha um sonho. Quando eu falo sonho, não estou falando um sonho, alguma coisa que eu queria fazer, mas um sonho que a gente tem quando está dormindo mesmo, assim. Eu tinha o seguinte sonho, que era bastante recorrente, vamos dizer assim. O sonho era que eu estava lá em Bauru, na cidade onde eu nasci, andando na rua normalmente, e de repente eu dava um pulinho e continuava a flutuar. E aí eu inclinava o corpo para frente e eu ia para frente, inclinava o corpo para o lado e ia para o lado, e assim por diante. Então, era muito gostoso aquela sensação de flutuar. Aí um dia, dormindo dentro da estação espacial, meu saco de dormir ele ficava preso próximo de uma janela que eu podia ver a Terra de um lado, podia ver o restante, né, do universo, o costado da estação do outro lado. E aí eu estava dormindo ali e acordei logo depois que eu sonhei com esse mesmo sonho. Eu tive exatamente o mesmo sonho que eu tinha, que eu estava andando e saí flutuando assim. Só que aí a situação era diferente, que de repente eu acordei e vi onde é que eu estou. Eu estou na estação espacial. Eu abri aquele saco de dormir, saí de dentro do saco de dormir e eu fiquei flutuando do lado do saco de dormir aqui assim. Ou seja, já pensou nessa situação em que você sonha e de repente você acorda e você está vivendo exatamente aquele sonho? Quando é um sonho bom é uma coisa muito boa, né? Foi exatamente isso que eu senti. A primeira coisa que eu lembrei foi da minha mãe. Por quê? Quando você tem um sonho, muita gente fala para você o que você não consegue fazer, quais as dificuldades em chegar naquele seu sonho. Já notou que é assim? Você fala alguma coisa, eu quero fazer tal coisa. As pessoas falam para você, olha, é muito difícil isso aí. A minha mãe era diferente, ela chegava para mim e falava assim, se você estudar, se você trabalhar, se você persistir, você vai chegar aonde você quiser. E ela tinha aqueles olhos azuis, era italiana, era brava para chuchu. E quando ela falava aquilo, ela falava com tal força que quando eu falo hoje eu lembro muito bem dela falando isso. E a Terra, azul, grande parte, reflete muito o azul. Quando eu cheguei e olhei a Terra pela primeira vez, a primeira coisa que eu lembrei foi dela falando exatamente isso. Embora ela tenha falecido em 2002, ela não teve chance de ver o voo que aconteceu em 2006, eu sei que ela olhou, de algum lugar ela viu isso aí acontecendo. Ela viu a profecia dela se realizando, que ela fala, se você estudar, se você trabalhar, se você persistir, você chega em qualquer lugar. E foi exatamente isso que eu lembrei, quando eu olhei para a Terra e vi aquela Terra e lembrando do que ela falava. Eu vejo a educação como a coisa mais importante, a atividade mais importante que o governo ou qualquer entidade, qualquer instituição pode fazer para o futuro de um país. A educação ela é a solução de todos os problemas que a gente tem. Se você fala de problema de fome, eu digo que a educação a longo prazo ela resolve esse problema, porque nós não precisamos mais ter pessoas dependendo de qualquer assistencialismo para sobreviver. Nós teremos pessoas qualificadas para assumir postos de trabalho e realmente se sentirem com a sua autoestima, vamos dizer assim, valorizada através da educação. Se você fala de saúde, eu digo que a educação soluciona também esse problema, porque nós vamos ter, além da melhoria geral da qualidade de vida pela própria qualificação e trabalho das pessoas, também o conhecimento das pessoas na prevenção e no cuidado com a saúde para que se evitar, em primeiro plano, vamos dizer assim, de chegar até necessitar do sistema de saúde. Se você fala de qualquer problema, eu falo que a educação é uma solução. Por saber que a educação é uma solução e por acreditar piamente nisso, que eu tomo hoje em dia como minha missão de vida na educação no país, eu sonho com um país onde nós tenhamos uma educação homogênea. O que eu quero dizer com educação homogênea? Que todas as escolas públicas, privadas, elas tenham um nível de qualidade semelhante e muito satisfatório, muito bom em todo o país. Não importa se você está em São Paulo, não importa se você está em Porto Alegre, não importa se você está em Manaus, em São Gabriel da Cachoeira, em qualquer lugar do país, em Natal, em Angicos, no Rio Grande do Norte, não importa. A educação é igual. E com uma educação igual, você consegue dar oportunidades a todos os cidadãos.
todos os jovens de correrem atrás dos seus sonhos. Nós temos talentos maravilhosos, jovens, por todo o país. Alguns deles em melhores condições de lutar pelos seus sonhos, alguns em piores condições, mas todos eles com condições de ajudar o país. Na missão Centenário, que foi criada pela Agência Espacial Brasileira, logicamente que a agência é o órgão central de política e orçamento do programa espacial no Brasil, nós tínhamos 8 experimentos. Esses 8 experimentos compuseram um total de 82 experimentos que foram realizados na Estação Espacial na mesma época que eu estava lá. Desses 8 experimentos, nós tínhamos 2 experimentos tecnológicos da Universidade Federal de Santa Catarina, mais 4 experimentos científicos de várias universidades e centros de pesquisas no país, que a NASA, inclusive, está interessada bastante em um deles, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é da composição de DNA, recuperação de DNA para voos de longa duração, e 2 experimentos educacionais, que eu tive o maior prazer de participar. Por quê? Os experimentos tecnológicos, científicos, têm um valor enorme para o país. Mas os experimentos educacionais, eles têm um valor que é difícil de medir em termos quantitativos. Mas se você pensar daqui a 30 anos, quem serão os presidentes, senadores, os engenheiros, os cientistas do Brasil? Vão ser vocês, que hoje são jovens, ou são os jovens que viram esses experimentos e falam, pô, em certa época tinha um maluco lá, brasileiro, um astronauta, fazendo um experimento lá, em que ele trabalhava com crescimento de plantas, trabalhava com clorofila, e aquilo eu tive o gosto pela ciência a partir daquilo. Meu professor mostrou como aquilo funcionava. Então essa interligação entre um experimento educacional feito no espaço com o trabalho dos professores nas salas de aula, que é uma experiência já feita em muitos dos países que têm astronautas, os Estados Unidos faz isso em todas as missões, por exemplo, é uma experiência vitoriosa e que mostra que no futuro nós vamos ter cientistas que vão, se Deus quiser, estarem fazendo esses mesmos experimentos lá em cima. Eu tive, vamos dizer assim, a obrigação e a oportunidade, né, dentro dessa missão para o país de levar a bandeira do Brasil, a primeira vez ao espaço, de trabalhar com os americanos, onde eu fico, né, em Houston, no Texas, e também com os russos, na Cidade das Estrelas, que fica a 25 km de Moscou, ou como eles chamam de Zvyozhny Gorodok. É interessante você comparar essas duas culturas e comparar a tecnologia do lado NASA e do lado russo. Primeiro, a cultura russa, ela é uma cultura bastante interessante, bastante prática, bastante emocional, eu diria, até dentro dos grupos que são formados, facilmente explicável por toda a história da Rússia, toda a dificuldade que eles tiveram com as guerras que eles passaram, com os milhões de pessoas que eles perderam nas guerras, e toda a necessidade e o orgulho que eles têm em ser russos. Né? É o mesmo orgulho que a gente tem em ser brasileiro. E lá eles sentiram na pele a necessidade de se juntar e proteger aquele país. E isso se reflete em tudo que eles fazem, inclusive a tecnologia que eles têm, que eles desenvolveram com muito sacrifício e com muito orgulho. Para quem não sabe, por exemplo, o Soyuz, no meio do desenvolvimento do Soyuz, teve um acidente em que eles perderam 150 e poucas pessoas em um acidente. O foguete explodiu, vamos dizer, na plataforma de decolagem ainda, durante um teste. Os americanos também, eles têm uma tecnologia com materiais, eles têm mais dinheiro, têm uma tecnologia avançada, eles dão muito incentivo à educação, à transformação do conhecimento em aplicações práticas da tecnologia, e eles têm recursos para isso. E os americanos, eles têm uma cultura também bastante prática e bastante voltada a resultados. Então, de certa forma, eu tenho essa satisfação de poder ter trabalhado dos dois lados, e exatamente esse tipo de comparação, exatamente esse tipo de conhecimento que eu procuro trazer aqui para dentro do Brasil, nos cursos que a gente dá lá na USP, nos cursos que a gente dá e nas conversas que a gente tem com estudantes, cientistas, profissionais no Brasil.